Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre a revolução das máquinas de lavar roupas, né? Contar um pouquinho da história aí, de como começou e como que estamos hoje em dia, né? Ou como isso mudou, como mudou aí o processo de lavar roupas na máquina. Não sei se vocês sabem, mas já acelerando um pouquinho a história, no século XX foi que apareceram as primeiras máquinas de lavar roupas elétricas. Mais precisamente em 1910, o americano Alva Fisher que patenteou a primeira máquina de lavar roupas elétrica. Ela tinha um motor onde fazia girar o tambor, né, onde era colocado ali a água, o sabão e as roupas. Então era mega simples. Mas para aquela época já adiantava um lado, né? Ela já lavava a roupa, já tirava a sujeira da roupa, poupava os esforços das mulheres que naquela época lavavam roupas. Já a primeira máquina de lavar roupas genuinamente brasileira foi criada em 1949 pelo Walter Miller. E ela ainda não era uma lavadora automática, né? Ela fazia apenas a lavagem das roupas, todo o resto do processo era manual. Mas também já era uma mega revolução, já adiantava um lado aí para as mulheres naquela época não terem que ficar esfregando as roupas para eliminar a sujeira. E em 1959, então, houve uma revolução no mercado brasileiro. Foi lançada a primeira lavadora automática, com o inédito sistema de lavagem por agitação e que fazia centrifugação também. Então ela era uma lavadora automática, ela lavava, enxaguava e centrifugava as roupas. E para aquela época era realmente uma revolução, né? Uma máquina fazer o processo completo de lavagem das roupas. E o meu primeiro contato com máquina de lavar roupas foi em 1984, foi com a máquina da minha mãe, né? Eu lembro até hoje dessa máquina de lavar roupas, e era uma máquina simples, ela tinha um ciclo de lavagem, 2 níveis de água, então independente do tipo de roupa que minha mãe fosse lavar, se era jeans, se era roupa de cama, se era uma blusa de lã, o ciclo de lavagem era o mesmo. E já naquela época, eu lembro que a máquina de lavar ajudava muito a minha mãe, né? A minha mãe deixava a roupa lavando e ia fazer outras tarefas na casa. Mas a máquina ela não oferecia o cuidado específico para cada tipo de tecido. Independente do que minha mãe fosse lavar, se era um jeans, se era uma roupa de cama, se era lã, o funcionamento da máquina era sempre o mesmo. Mas naquela época eu lembro que existiam também os modelos super luxo, que tinham 3 programas de lavagem, o programa normal, o programa suave e o programa delicado. Então, esses modelos já ofereciam um pouquinho mais de cuidado para cada tipo de tecido. Mas ainda assim, se comparada com os modelos atuais, elas não ofereciam praticamente nenhuma tecnologia. Com o passar do tempo, começaram a surgir lavadoras com painel eletrônico, e esse painel eletrônico então oferecia uma maior variedade de programas de lavagem, permitiam que a gente fizesse várias combinações. Por exemplo, você podia escolher o nível de água, a temperatura de lavagem, se você queria mais ou menos molho, se você queria enxaguar as roupas uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, se você queria adiar a centrifugação, se você queria um ciclo longo, um ciclo curto. As máquinas já começaram a oferecer uma lavagem mais inteligente e já mais cuidado também com os diferentes tipos de tecidos. Nós temos vários modelos no mercado que são lava e seca, então um único aparelho, né, um único produto entrega as roupas limpas e secas, você não tem que tirar a roupa da lavadora e colocar na secadora. Isso para mim é muita tecnologia empregada em um único produto. Elas também têm sensores, né, que calculam automaticamente a quantidade de água necessária para lavar as roupas, evitando desperdícios. E não parou por aí não. Já tem também muitos modelos no mercado que trazem conectividade Wi-Fi. Então você instala um aplicativo no smartphone e através desse aplicativo você consegue controlar e monitorar a máquina remotamente. Você não precisa estar na mesma rede que a máquina, nem no mesmo ambiente, na sua casa, na lavanderia. Você pode estar no trabalho, pode estar em outro país, que através do aplicativo você consegue controlar a máquina, monitorar, ver o que ela está fazendo, ou colocar ela para funcionar, consegue monitorar o consumo de energia, se está na hora de fazer a limpeza do tambor, consegue fazer o download de novos programas de lavagem, né? Uma variedade ainda maior, então, de programas de lavagem, uma lavagem muito mais inteligente, mais cuidado ainda para os tecidos. Existem máquinas com inteligência artificial que detectam a quantidade de roupas que a gente colocou na máquina, né? O tamanho da carga e também as texturas dos tecidos. E com base nesses dados, elas então calculam o tempo de lavagem e fazem a melhor combinação de movimentos de lavagem para entregar uma alta performance com menor desgaste dos tecidos. Olha só onde estamos. E a tecnologia já está indo mais além.
Já existem máquinas pares, lavadoras e secadoras, né, da mesma linha, que conversam entre si. Então, se você tem uma carga de roupas que você colocou na lavadora para lavar e selecionou o ciclo algodão, quando você pegar essa carga e jogar na secadora para secar, a secadora já sabe que o ciclo para secar aquela carga de roupas é o melhor ciclo, né? É o algodão. Olha a inteligência onde está indo. Eu quero saber, pessoal, onde que isso vai parar. Se é que um dia vai parar, né? Eu acho que nunca vai parar. Eu acho que sempre surgirão aí tecnologias novas para facilitar ainda mais o nosso dia a dia e para cuidar cada vez mais dos tecidos, utilizar cada vez menos água, né? Menos recursos naturais aí, porque a água também está cada vez mais escassa no nosso país, né? Mas eu sei que se a gente parar para pensar da primeira máquina que só lavava a roupa, né? Ela tinha um botão liga-desliga, para a tecnologia, para toda a inteligência que a gente tem hoje em dia para lavar roupas, né? Tanto na máquina quanto no sabão, a evolução foi tamanha, foi enorme, foi algo que eu particularmente nunca imaginei que um dia chegaria. E não foram só as lavadoras que evoluíram tanto, os sabões também evoluíram. Antigamente, na época que minha mãe lavava roupas, existia só o sabão em pó. Ele não oferecia quase tecnologia nenhuma, nem cuidado com os tecidos. O máximo que alguns traziam era um perfume diferente, né, uma enzima para remover algumas manchas. Outros falavam que tinha amaciante, já eram, né, sabão e amaciante no mesmo produto, mas parava por aí. Mas conforme as máquinas foram evoluindo, o sabão também foi evoluindo. Foram surgindo no mercado sabões para lavar roupas coloridas, sabões para máquina de lavar, que ofereciam uma alta performance na máquina e faziam pouca espuma, porque a espuma é prejudicial tanto para o meio ambiente como para a máquina de lavar roupas. Surgiram sabões que ofereciam uma brancura superior. Começaram a surgir sabões líquidos, que é muito bacana, porque o sabão líquido ele dissolve mais rapidamente, ele penetra mais rapidamente na fibra do tecido e na sujeira, então ele começa a agir mais rapidamente. Ele geralmente não deixa resíduos nos tecidos e nem na máquina. E hoje em dia nós temos no mercado brasileiro sabões e amaciantes que trazem na sua fórmula tecnologias que oferecem cuidados com os tecidos, né? Que previnem o esgarçamento das fibras, o desbotamento, a formação de bolinhas, o amarelamento. Então hoje a lavagem é inteligente por completo, tanto na máquina quanto com o sabão, né? E com o amaciante, os produtos que a gente usa em geral para lavar roupas. Então, hoje em dia as roupas duram muito mais, as nossas roupas ficam com aparência de nova por mais tempo, e a gente não precisa também usar grandes quantidades de sabão, amaciante e aditivos, né, para conseguir excelentes resultados de lavagem, já que a máquina também é muito inteligente. E lembrando que temos no mercado também sabões concentrados, amaciantes concentrados, né, que a gente utiliza uma menor quantidade e eles entregam a mesma performance, ou dependendo do produto, até uma performance superior de lavagem ou de maciez aí, no caso dos amaciantes. Eu sou apaixonado por máquinas de lavar roupas, né, e por lavar roupas, por produtos, por sabões, amaciantes, e estou muito curioso para saber onde isso vai parar, se é que um dia vai parar, né? Porque nós já temos tanta tecnologia, né, tanto nas máquinas quanto nos sabões, tanta inteligência, que eu estou muito curioso para saber qual é o próximo passo aí na revolução das máquinas de lavar roupas e do processo de lavagem de roupas.